Olá! Hoje o Bate-Papo com o Tarcísio tem a honra, a alegria de receber um companheiro de lutas, um amigo lá do Ceará, o professor Alexandre Araújo Costa, cientista, militante ecossocialista do nosso partido, o PSOL. Nós vamos conversar hoje sobre a questão ambiental, sobre a questão ecológica, sobre o mundo e os perigos que a gente está vivendo e aquilo que a gente precisa fazer na militância para superar uma série de problemas. Eu espero que este papo seja um papo em que todos nós, eu, você, que a gente possa aprender muito. Muito obrigado, Alexandre, por você ter aceitado o convite, por estar aqui em casa hoje e espero que a conversa seja boa. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço a hospitalidade, o convite. Alexandre, para a gente começar, eu vou pedir para você se apresentar, ou seja, falar um pouquinho da tua trajetória como militante, como professor, do jeito que você quiser que você se apresente um pouquinho para a galera que assiste o Bate-Papo com o Tarcísio. Eu comecei a militar na juventude, né, com 15 anos de idade, então mais de 2/3 da minha vida tem alguma relação com a atividade política. Mas foi especialmente a partir da década passada que a militância social, a atividade política, ela começou a estabelecer pontes com a ciência, né? Especialmente com a ciência do clima. Eu fiz meu doutorado em ciências atmosféricas, concluí no ano de 2000 na Universidade do Colorado, e a partir daí, né, especialmente quando eu estava no meu pós-doc, a comunidade de ciência do clima, de ciências da Terra, começou a reverberar cada vez mais os debates que aconteciam em torno, por exemplo, dos relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC. O terceiro relatório saiu em 2001. Né? E, obviamente, esses relatórios apontavam para riscos profundos no que tange ao aquecimento do sistema climático terrestre, a continuidade crescente das emissões de gases de efeito estufa, e havia uma questão ali, uma grande lacuna, que era o debate sobre que consequências políticas vinham dali, né? A gente precisava realmente entender quais as implicações, o que é que estava em jogo naquela questão, quando a gente passou a perceber que a sociedade industrial na qual estamos imersos, né, produzia alterações profundas no sistema Terra que colocam objetivamente em risco a biota terrestre e, por conseguinte, a humanidade, né, a gente precisava tirar as conclusões. E as conclusões em termos de política, economia, sociedade, são profundas. Nem todo mundo tem coragem de ir até onde é necessário. De pensar nessas consequências. Justamente. E entender nas necessidades que a gente tem que enfrentar. Isso, portanto, tem muito a ver com aquilo que nós comumente chamamos, e hoje está inclusive presente em grande parte da mídia, que é o aquecimento global. É isso? Sim, certamente. Explica pra gente, explica pra quem está nos ouvindo do teu ponto de vista, da forma mais didática possível. A gente sabe que é um assunto complexo, mas o que é o aquecimento global? Na verdade, nem é um assunto tão complexo assim. É uma física básica, é algo mais simples de entender, por exemplo, do que teoria da evolução. A questão é bastante simples, né? Existem 3 coisas que determinam o clima de um planeta, qualquer. Isso é uma teoria da física e, portanto, tem uma validade, pelo menos em larga medida, universal. Sim. Né? É algo que funciona para cá, para Vênus, para Marte. Você precisa saber qual é a quantidade de energia que chega da estrela que o planeta circunda. Você precisa saber qual a fração, a porcentagem dessa radiação estelar, no nosso caso solar, que incide, mas é imediatamente devolvida ao espaço, por ser refletido. Claro, se você tem uma superfície clara, branca, gelo ou nuvens, muita radiação é refletida. Se você tem oceano, asfalto, né, grosso é absorvido. Justamente. E uma terceira variável, que é a composição química da atmosfera. Se na atmosfera planetária houver gases, geralmente são gases com 3 ou mais moléculas, com os choques desta molécula que absorveu esse fóton e as demais, essa energia, ou seja, o calor, se espalha pela atmosfera. Então, quanto maior a concentração desses gases de 3 ou mais moléculas, que a gente chama de gases de efeito estufa,
numa atmosfera, maior é a capacidade de retenção de calor que essa atmosfera tem. É fácil a gente entender isso porque nós temos aqui vizinho um planeta que não deu certo, que é Vênus. Né? Vênus é muito brilhante, 90% da radiação solar que chega em Vênus é refletida diretamente para o espaço. Chega, na verdade, menos radiação solar no solo venusiano do que na superfície da Terra. E Vênus é o segundo planeta, não é o primeiro em proximidade em relação ao Sol, mas é disparadamente mais quente. Bate Mercúrio de goleada. É mesmo? São 462 graus Celsius em média na superfície venusiana. Um pouquinho mais do que no Rio de Janeiro no verão. Um bocadinho, né? Chumbo e estanho escoam feito líquidos e neva metal. Nossa Senhora. Né? Então, assim, é a própria visão do inferno. E isso se deve a uma atmosfera com um potente efeito estufa. Né? Por conta dos gases, da composição Justamente. química dessa... No caso da Terra, o nosso efeito estufa é moderado. Nós temos uma certa quantidade de vapor d'água, H2O, 3 átomos, CO2, metano, óxido nitroso, na atmosfera. E a presença desses gases, nas concentrações relativamente modestas que nós temos, já é suficiente para fazer com que a temperatura média da Terra seja 34 graus mais quente, maior, do que o que seria se eles não existissem. Esqueça nitrogênio, esqueça oxigênio. Gases com dois átomos na molécula não trabalham na região do infravermelho, né, são transparentes essa radiação. Né? Isso hoje é muito fácil da gente medir. Se você colocar um sensor de infravermelho olhando para baixo, na superfície aqui próximo, ele vai medir uma coisa, vai medir a radiação que sai completinha, você embarca ele em satélite, ele vai medir só o que sai para o espaço. E a gente percebe exatamente onde é que a radiação ficou presa. Cerca de 40% fica retida, não é retida por igual, é retida justamente em torno das bandas de absorção, como a gente chama, ou seja, das frequências de oscilação do CO2, do vapor d'água, do ozônio. Então é algo muito bem conhecido, é até estranho, né, que existam segmentos que neguem isso daí. É algo tão bem estabelecido quanto a gravitação universal ou a evolução das espécies. Pois é, então como é que se explica a existência desses negacionistas, dessa galera que nega essa situação do aquecimento global? Eles negam o aquecimento global ou que o aquecimento global seja um problema? Na realidade, você tem que perguntar para eles, porque cada segundo eles mudam de discurso, né? Primeiro dizem, não, o aquecimento não existe. Aí você mostra todos os dados. Né? Não são apenas estações meteorológicas de superfície, são boias no oceano, medindo a temperatura em cima e em profundidade. São balões, né, de radiosonda, satélites, que mostram inclusive que a tropopausa, a altura da troposfera, camada inferior na atmosfera, a tropopausa vem subindo, ou seja, a atmosfera terrestre está dilatando. Essa eu não sabia, o leigo professor de história não sabia. Pois é, veja só. Então, as evidências são enormes. Aí o cara vai e diz, tá bom, o aquecimento global existe, mas não é antrópico. E aí você mostra o seguinte, né, que as emissões humanas são 100 vezes maiores do que as emissões naturais, por exemplo, de vulcões. Né? Por exemplo, o Pinatubo, né? O Pinatubo foi uma das maiores explosões vulcânicas aí, dos últimos séculos, lançou 80 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Uma única termoelétrica, como por exemplo a ridícula que nós temos lá funcionando no Ceará, ela por ano emite 6,5. Uma única. E a cada esquina da China tem uma do tamanho daquela ali ou maior. Então, na verdade, a proporção entre o papel, né, das emissões humanas no clima e a emissão, por exemplo, de vulcões é de 100 para 1. É como o peso de um humano para um ratinho. Né? Também não há nenhuma evidência de que o Sol esteja, né, proporcionando esse tipo de alteração, até porque os ciclos solares se caracterizam por uma flutuação da ordem de 0,1% na quantidade de radiação solar que chega. E se você fizer essas contas, né, luz solar que chega, distribui isso na esfera, desconta o albedo, né, a reflexão, você chega à conclusão que isso implica em 0,2 watts, que é a unidade de potência, por metro quadrado. O desequilíbrio energético do planeta é 2,29, então é 10 vezes maior do que a flutuação de atividade solar. Nós estamos falando
isso é o termo que os cientistas chamam de forçante radiativo ou forçamento radioativo, de um desequilíbrio planetário, 2,29 watts por metro quadrado, que só é explicado por conta do acúmulo dos gases de efeito estufa de vida longa na atmosfera. CO2 é praticamente inerte, metano é inerte, óxido nitroso é inerte. Você emite, eles permanecem e ficam lá. Parece pouco, né? 2,29 watts por metro quadrado, dado que o Sol nos manda, em média, 342 watts por metro quadrado. Nós ficamos com 235. Parece pouco, mas não é. É 1% do balanço energético terrestre. Isso é muito. Até porque se você calcular isso para a esfera toda, 4π raio da Terra ao quadrado, isso dá a mesma energia liberada por 4 bombas de Hiroshima por segundo. Caraca! Por segundo. Né? Então, quem quiser inclusive visitar o meu blog, eu tenho um blog que discute a questão climática, o que você faria se soubesse o que eu sei, depois eu explico. Posso explicar depois que isso não é uma frase arrogante. Fantástico o blog, viu? Tem que visitar. O blog tem um contador de bombas de Hiroshima na atmosfera desde o ano 2000 para cá. Não, você fica surpreso, né? São muitos milhões de bombas de Hiroshima que se acumularam em calor no sistema climático terrestre. Então, assim, você vai e mostra que isso é devido ao CO2 humano. Aí o negacionista diz, ok, o aquecimento global existe é antrópico, okay, mas não é grave. E aí a gente mostra todas as evidências que é muito grave. Na verdade, não é preciso ser um cientista para entender. Leonardo DiCaprio mesmo entendeu. Né? E colocou de forma bem correta. É o maior desafio que a humanidade já atravessou. Né? Veja que, assim, entender o papel físico que o CO2 exerce deveria até ser algo fora do debate político ideológico. Não existe CO2 de direita ou CO2 de esquerda. Né? E aí, você veja, o Papa Francisco entendeu isso, o Dalai Lama entendeu isso, o DiCaprio entendeu isso. O problema muitos negam porque o próximo passo nós precisamos então deter essas emissões, dado que é perigoso. E quem são as maiores emissoras de CO2? A indústria de combustíveis fósseis. Na verdade, uma em cada 30 moléculas de CO2 que você aspira na atmosfera de hoje, ela foi emitida pela Exxon, Shell, Chevron ou BP. As 4 grandes irmãs emitiram uma a cada 30 moléculas de CO2 que você encontra no ar hoje. E, de fato, 7 das 10 maiores empresas do mundo ou são petroquímicas ou são montadoras de automóveis. Então são setores umbilicalmente ligados à emissão desses gases. E assim termina a primeira parte do bate-papo com o Tarcísio, esse excelente papo com o professor Alexandre Araújo Costa. Espero que você tenha gostado, não se esqueça de compartilhar e avisar os amigos. E semana que vem, não perca a segunda parte da conversa, do bate-papo com o professor, com o Alexandre.